Olá pessoal, eu sou o professor Viegas e hoje eu vou apresentar mais alguns exercícios resolvidos sobre progressão aritmética. Mestre. Aula 2. Então, continuando os exemplos sobre progressão aritmética, né? O exemplo 6, né? Na aula anterior eu apresentei até o exemplo 5, né? Então, nessa próxima aula agora, então, eu vou apresentar o exemplo 6 e o exemplo 7, que são um pouquinho mais complexos que os outros 5 que eu mostrei na aula anterior. Então, o exemplo 6, sabendo que x mais 1, 3x menos 2 e 2x mais 4 formam nesta ordem, né, uma PA, calcular o valor de x e a razão dessa PA. Então, o que eu vou ter que fazer aqui, né? Primeiro, a leitura do problema, né? Ó, aqui eu tenho a PA e aqui eu tenho a sequência. Esse aqui seria o primeiro número, esse aqui seria o segundo número e o outro ali, então, o terceiro número. Tá? Eu quero saber o valor de x e o r. Então, sabendo que numa PA a diferença entre um termo a partir do segundo e o seu antecessor é sempre constante, sempre vai dar o mesmo valor de r, né? Podemos montar a seguinte equação. Então, se a diferença entre o segundo termo e o primeiro é igual, né? Então eu vou fazer aqui, ó, o 2x mais 4 menos o anterior a ele. O anterior está aqui, ó, 3x menos 2. Mesma coisa eu posso fazer do outro lado. O valor vai dar o mesmo, do r é constante, né? Então eu posso fazer também 3x menos 2 menos o x mais 1. Então aqui o valor do r é o mesmo que desse outro lado, né? Então sempre tem que dar o mesmo valor, né? Então, aplicando o que tenho aqui, né, a regra dos sinais, o menos na frente, né, vai mudar o sinal do que está dentro. Lembrando que tem um vídeo, né, que eu fiz sobre regra dos sinais, eu vou deixar o link na descrição e também no card desse vídeo. Então aqui o menos está na frente do parênteses, né, então menos com mais vai dar menos aqui, menos com menos vai dar mais. Ó. Aqui a mesma coisa, menos com mais vai dar menos com mais vai dar menos. Aí depois eu vou resolver x com x e número sozinho com número sozinho. Então aqui, ó, tudo que era x eu passei para esse lado. Tudo que é número sozinho para o outro lado, né? Considerando se está somando de um lado, passa subtraindo para o outro. Então, ó, por exemplo, aqui o 3x estava somando, passou para cá subtraindo. E esse x aqui, menos 1x na verdade, né? Estava subtraindo, passou para o outro lado somando. Tá? Mesma coisa aqui o 4 e o 2, estavam somando aqui, passou para o outro lado subtraindo. Então, menos 3x é igual a menos 9. O menos 3 ele é um número negativo, está multiplicando o x, passa para o outro lado dividindo. Então, vai ficar menos 9 dividido por menos 3. Menos em menos na divisão vai resultar em mais. Tá? Então, x é igual a 3 positivo. Bom, falta encontrar a razão, né? Então, para determinar a razão, basta substituir x por 3 na sequência inicial e efetuar a diferença entre um termo e seu anterior. Então, olha como é que vai ficar aqui. Ó. Então, aqui a sequência era x mais 1, 3x menos 2, 2x mais 4. Só substituir o 3 no lugar do x pelo 3 aqui, ó, em todos eles. Ó. Então, aqui ó, ficou 3 mais 1, 3 vezes 3 dá 9, 9 menos 2, e o outro aqui, 2 vezes 3, 6 mais 4, ó, 6 mais 4 vai dar 10, aqui vai dar 7, ó, então aqui os primeiros valores que eu tenho aqui é 4, 7 e 10, ó, de acordo com o que eu tinha no enunciado. Ó. Então já dá para ver que eu fazendo, por exemplo, 7 menos 4 dá 3, o R então vale 3, ou 10 menos 7 também vai dar 3, o R é 3, porque o R sempre é constante, né? Sempre será o mesmo valor. Exercício 7, então, determinar a PA em que a 6 mais a 15 é igual a menos 41 e a 3 mais a 17 é igual a menos 38. Então, leitura do problema. O A6 mais A15 tem que dar menos 41. O A3 mais A17 tem que dar menos 38. Eu quero saber, então, qual é essa minha PA, né? Qual é a sequência que eu vou ter ali, né? O primeiro passo, então, é determinar A3, A6, A15 e A17 em função de A1 e de R. O que quer dizer isso, né? Eu vou substituir aqui no lugar da fórmula geral, ó, o N é 3, ó, A1, primeiro termo é A1, mais o N, né, que é o número de termos, menos 1 vezes o R. Ó. Então, o que eu tenho aqui? O A3 mais o A1, o N eu sei que é 3, ó, 3 menos 1, então vai ficar A3 igual a A1 mais 2 vezes R.
Então está em função de A1 e de R, ó, conforme eu falei anteriormente ali. Ó. Mesma coisa eu vou fazer para o A6. Ó. O A6 vai ser igual ao A1, que é o primeiro termo. O N é 6, 6 menos 1 vai dar 5. 5 vezes R. Ó. Então o A6 também está em função de A1 e de R. Ó. Isso vai acontecer em todos. Vai acontecer no A15, que vai ser A1 mais A14R. E no A17, que vai ser A1 mais 16R. Então todos eles aqui eu coloquei em cores diferentes, né? Depois vai dar para entender melhor por quê, né? Tá, então aqui está o A3, o A6, o A15 e o A17. Ó. Então eu tenho um sisteminha aqui, né? Vou chamar de sistema linear, né? Então o segundo passo aqui é substituir as equações encontradas nos sistemas acima. Tá? Então no lugar aqui do A6, ó, vou substituir pelo que está em azul aqui, A1 mais 5R. Está aqui ele, ó. Então, para diferenciar bem, né, para conseguir enxergar, ó. No lugar do A15 aqui, eu coloquei A1 mais 14R. Ó. No verde aqui, ó, onde tinha A13, eu coloquei por A1 mais 2R. Estou tirando daqui os valores. Ó. O A17, A1 mais 16R. Isso igual a menos 38 e o de cima aqui igual a menos 41. Bom, aqui então eu tenho A1 e tenho A1. Ó. Então na frente não aparece, mas é 1, né? Então A1 mais A1 dá 2A1. 5 mais 14, né? Os dois estão em função de R, vai dar 19R. Tá? Então, eu vou ter ali, ó, 2A1 mais 19R igual a menos 41. A mesma coisa que eu fiz embaixo aqui, ó, A1 mais A1, 2A1, 2 mais 16, 18R. Ó. Então, continuando aqui no sistema linear, agora, ó, olha que a diferença que eu tinha aqui. O que eu tinha A6, A15, A13, né, como se fosse, tem o X, Y, Z, P, né, então tem letras diferentes, né, a mesma coisa acontece aqui. Então, para ficar com tudo padronizado aqui, ó, aqui eu tenho A1 e A1 e aqui eu tenho R e R. Ó. Aí fica mais fácil de resolver esse sistema. Então, qual seria o quarto passo? Fazer A1 menos a equação 1 menos a equação 2. Então, ó, equação 1 é essa primeira e equação 2 é essa outra aqui. Vou fazer esse menos esse. Já dá para ver que eu vou eliminar o A1 aqui. Ó. 2A1 menos 2A1 vai dar 0. 19 menos 18 vai dar 1. Né? Vai dar R, então, né? E aqui eu vou fazer menos 41 menos 38, né? Cuidando que de novo a regra dos sinais, né? Menos e menos vai dar mais. Menos 41 mais 38. Isso vai resultar então em menos 3. Tá? Então eu descobri o valor da razão. Tá? Para mim poder determinar a PA eu preciso do valor da razão ali, né? Então o quinto passo é substituir então no lugar do R, né, na primeira equação aqui, ó, 2A1 mais 19 vezes R igual a menos 41. O A1 eu não tenho, mas aqui o R eu já tenho, ó, então no lugar do R menos 3. Faço 19 vezes menos 3, vai dar menos 57. Menos 57 está subtraindo, passa para o outro lado somando 57 menos 41, né? Eu passei para lá, ele passou, estava subtraindo, passou somando, né? Então 57 menos 41 dá 16. O 2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então o A1 vale 8. Tá? Então encontrei o primeiro termo ali, né? Então, continuando aqui, o sexto passo, substituir A1 e R na equação geral, para mim poder descobrir o termo ali, né? Então, o A2 vai ser igual a 8, que é o primeiro termo, né? Mais o N menos 1, o N no caso aqui é 2, 2 menos 1 vai dar 1. 1 vezes menos 3 vai dar menos 3, 8 menos 3, o A2 então vale 5. Vou fazer a mesma coisa para o A3, ó. 8, o primeiro termo é 8, 3 é o N, 3 menos 1 vai dar 2, 2 vezes menos 3 vai dar menos 6, 8 menos 6 vai dar 2. Então eu já tenho três termos, o primeiro foi dado no enunciado, já é o primeiro, desculpa, o primeiro eu descobri aqui, né, o A1 que deu 8, o segundo então é 5 e o terceiro é 2. Então está aqui a sequência, ó, a progressão aritmética que é 8, 5 e 2, né? E aqui pontinhos continuando, né? Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e se inscrever no canal do Professor Viegas. Tirinhas após os créditos.